Prezadíssimo telespectador, começa agora mais uma edição do programa Jornal do Engenheiro na TV. Nesta entrevista, vamos tratar sobre inovação feita na prática. Para conversar conosco, estamos recebendo João de Oliveira Júnior, coordenador do Arranjo NIT Mantiqueira. Ele vai explicar para nós como é que esse complexo funciona e inova no nosso país. João, prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. O que é o Arranjo NIT Mantiqueira? O que significa essa sigla? Deixa eu iniciar aqui dizendo o seguinte. O Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, vislumbrando a questão da promoção e realização da inovação tecnológica nas suas unidades de pesquisa, ele disciplinou o estabelecimento de 5 arranjos no país. Um deles é o Arranjo NIT Mantiqueira de Inovação, que fica situado na região do estado de São Paulo e sul de Minas, por isso o nome Mantiqueira. E com essa ideia é justamente promover a inovação de uma maneira integrada dentro dessas unidades de pesquisa, baseado, em primeiro lugar, na Lei de Inovação, artigo 16, que diz que toda empresa pública tem que ter um núcleo de inovação tecnológica ou uma associação. E no nosso caso, nós somos um arranjo que congrega em torno de 6 instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Nós temos uma organização social, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que fica em Campinas. Em Campinas também nós temos da administração direta o Centro de Tecnologia de Informação Renato Ascher, onde fica a sede do NIT Mantiqueira. No sul de Minas nós temos o LNA, Laboratório Nacional de Astrofísica. Em São José dos Campos nós temos o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e temos a Fundação Vale Paraibana, que é um conglomerado de faculdades, parques tecnológicos, laboratórios. E temos aí uma instituição privada, que é o Centro de Pesquisas Avançados, o Von Braun, fica em Campinas também. Então, é justamente esse arranjo, o que ele cuida? Ele cuida justamente dessas questões voltadas à gestão da inovação, da proteção da propriedade intelectual e dos processos de transferência de tecnologia. Agora, depois da gente conhecer essa estrutura, exemplifique na prática um trabalho, ou como trabalha na prática o NIT Mantiqueira. O NIT Mantiqueira, ele tem uma base instalada com um grupo multidisciplinar de profissionais, onde, por exemplo, nós temos todas as tecnologias, serviços e competências. Nós temos um portal onde que fica disponível para o mercado o que essas instituições de pesquisas produzem. Tá? Disponível para que a empresa possa fazer contato e ver se o que está disponibilizado ali pode cobrir alguma demanda que ela tenha. Quer dizer, um banco de dados de inovação, até Isso. Porque inovação é aquilo que o mercado se utiliza, é algo útil para o mercado. Então ele tem uma lista lá onde ele pode acessar, olha, isso me interessa, isso me agrega um negócio. E essa é uma questão. A outra questão é que nós trabalhamos também com a parte de mapeamento tecnológico dentro dessas instituições, fazemos a prospecção tecnológica e qualquer ideia, conhecimento ou mesmo desenvolvimento que esteja ocorrendo dentro dessas instituições, a gente cuida também de todo o processo de proteger essa propriedade intelectual, que é assim que o mercado chama, né, que é o ativo intangível, para que a instituição possa licenciar, transferir e ter a autoria daquilo. E também temos os processos de transferência de tecnologia, assim como questões de educação, treinamento, disseminação de boas práticas, todas voltadas dentro desse bojo da inovação. Qual é o site onde o pessoal pode encontrar todas essas informações? www.nitmantiqueira.org.br. Como é que é o financiamento do NIT? Como é que ele se mantém? Olha, dado essa iniciativa sendo do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nós concorremos a editais em órgãos de fomento como a FINEP, como o CNPq, e através de propostas colocadas de projetos, a gente conseguiu aí os recursos necessários à operação do NIT Mantiqueira. Bom, pelo que eu vi aí, o NIT acaba sendo aí
um integrador, né? Integra os engenheiros, o seu campo multidisciplinar que está fazendo inovação com o mercado para que ambos interajam. E uma interação também importante do NIT é com o EasyTech, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, que é uma entidade educacional mantida pelo CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Eu queria saber como é que funciona na prática essa interação NIT-EasyTech. Como a gente também foca em todas as empresas nessa região do Estado de São Paulo e sul de Minas, nós também tivemos a grata satisfação de fazer uma parceria com o EasyTech. Ele provavelmente deve se tornar um componente, uma associada do NIT Mantiqueira, e nós começamos num projeto chamado Educar para Inovar. Esse projeto, ele vislumbra você levar todos esses conceitos de empreendedorismo, inovação, propriedade intelectual, conhecimento, para o ensino fundamental e para o ensino médio e para a graduação. E o EasyTech, ele está junto com a gente já tem alguns trabalhos que nós desenvolvemos juntos, que são cartilhas voltadas à questão de propriedade intelectual. Essas cartilhas, elas serão transformadas em games, ou seja, para ir para o mobile, para o celular, para que a criança, para que o usuário, o adolescente, ele tenha acesso a todo esse conteúdo que antigamente se usava cartilha, né? E essas cartilhas serão eletrônicas, através da gamificação. Essa é uma ideia que a gente está fazendo. A outra ideia é justamente gerar os kits de inovação que nós temos nos laboratórios, tanto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que nós visamos com essas instituições a aplicação no setor produtivo. A ideia do kit de inovação é justamente, por exemplo, você pega uma divisão que cuida de robótica, então faz robôs, faz uma série de coisas, robôs aquáticos, e nós desenvolvemos com eles alguns kits que pode levar tanto para o pessoal de ensino médio como graduação, montar esses kits, mas no nível que eles têm de aprendizado. Então, o aprendizado deles passa a ser não só teórico, mas com a prática. E nós estamos também abrindo os laboratórios aonde que todo o pessoal envolvido aí no EasyTech, o pessoal discente, pode ir ao laboratório não para visita de museu, mas no sentido de verificar o que está desenvolvendo, que tipo de engenharia está sendo aplicado ali, né? Quais são as novidades que tem no mercado, porque o pessoal dos institutos de pesquisa, eles trabalham com o estado da arte aí, né, a nível mundial. Então, é um lado muito prático que a gente consegue levar para tanto o pessoal de ensino médio como o pessoal de graduação. João, instantes finais desse nosso primeiro bloco, eu não posso encerrá-lo sem perguntar para você como é, pessoalmente, trabalhar com inovação, que é algo que modifica para melhor a vida das pessoas, e nesse íntere, como a engenharia te ajuda nesse processo? Perfeito. A engenharia é a alma do negócio. Todos os países têm todas as áreas do conhecimento, mas a engenharia que movimentou Japão, que movimentou China, que movimentou Coreia, e o Brasil está precisando investir sistematicamente e com muito esforço nessa área. Na área de engenharia, nós não temos os engenheiros suficientes. Para você só ter uma ideia para exemplificar, a Coreia, quando ela deu esse salto de 20 anos atrás, que tinha um monte de plantador lá de arroz, e hoje eles têm toda essa engenharia que o mundo todo conhece, o governo e o setor privado investiu pesadamente em engenharia, dizendo o seguinte: olha, quem fizer engenharia a gente coloca nas melhores universidades do mundo, as outras áreas a pessoa vai ter que pagar. Então eles deram um salto aí, em 5 anos eles viraram. Virou um projeto de Estado. Virou um projeto de Estado. E o Brasil precisa fazer a mesma coisa. Nós temos uma necessidade muito grande, porque sem engenharia você não consegue conceber praticamente quase nada. Tá? A engenharia que pega a ideia, pega o conceito e transforma numa forma física que vira um produto inovador, um processo, uma tecnologia e vai para o mercado, e o mercado justamente comercializa isso, onde que gera maior renda, gera empregos, empresas, vai por aí. João, prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu, muito obrigado. Neste bloco eu conversei com o João de Oliveira Júnior, que é coordenador do arranjo do NIT Mantiqueira. No próximo bloco nós vamos saber um case dessa instituição inovadora, que é mais precisamente o seguinte:
como as impressões em 3D estão salvando vidas. A gente volta daqui a pouquinho, você não pode sair daí. A Federação Nacional dos Engenheiros defende a formação de uma ampla coalizão unindo os engenheiros e demais profissionais da área tecnológica. A proposta é que essa aliança, chamada Engenharia Unida, possa oferecer saídas às dificuldades enfrentadas pelo país na atualidade e contribuir com o permanente avanço no futuro. O movimento Engenharia Unida foi lançado durante a cerimônia de posse da diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros, dia 28 de março, em São Paulo. Nós estamos passando por um processo muito rico. Então não é o momento de ficar paralisado. Não é o momento de ficar esperando um dia a crise acabar. Nós temos que partir para duas ações. Uma reflexão forte internamente, daí a Engenharia Unida, e partir também para ações propositivas. Há uma discussão política forte, mas há também situações em que você pode agregar forças para mudar. A Engenharia Unida é um projeto que nasce na busca de unir todas as entidades de classe para juntos discutirmos o projeto para que possa desenvolver os estados brasileiros, visando sempre o bem-estar da sociedade. Estamos de volta à entrevista do Jornal do Engenheiro. Continuamos falando sobre o NIT Mantiqueira, inovação na prática. E já vou pedir para mostrar um geral aqui, vocês vão entender o que são esses protótipos aqui na nossa mesa. Nós vamos explicar porque o assunto agora é impressão 3D, como ela salva vidas. Eu estou com o engenheiro mecânico Pedro Yoshito Noritomi, que vai nos explicar primeiro o que é a impressão 3D, professor, e como ela pode sim encaixar na área médica. Bom, Fábio, muito obrigado, um prazer estar aqui. Impressão 3D é uma palavra que tem sido muito divulgada, está ficando bem famosa aí na mídia, né? Consiste em se produzir peças mecânicas a partir de adição de material camada por camada. É chamado de impressão porque se assemelha muito ao processo de impressão em papel, né, em que a gente tem uma folha de papel, se esparrama tinta ali, se forma um desenho. Imagina que esse desenho então pode ser repetido folha após folha e essas folhas são coladas umas às outras, permitindo então que se forme um objeto tridimensional no espaço. E esse objeto é um objeto material, então permite que a gente manuseie o objeto, utilize para fazer planejamento, e na área de saúde, para nós, é um tipo de insumo muito importante, tanto para nós da tecnologia quanto para o pessoal da área de saúde, porque viabiliza manusear um caso de um paciente para facilitar no planejamento cirúrgico, por exemplo. Professor, explique, por exemplo, essa peça aqui, onde que a impressão 3D aqui é um crânio, é isso, né? Isso, exatamente. Então, como é que funcionou na prática isso? Esse caso aqui é um caso bem interessante. A gente vê a própria peça é uma peça feita em impressão 3D e toda a parte de planejamento aqui a gente vê, né, o que foi feito, a prótese que foi concebida com técnicas de engenharia para atender a esse caso específico. Esse aqui é o caso um caso muito interessante para nós, que é o caso do Jordani, né, que a gente também trabalhou no desenvolvimento. Esses materiais, eles são todos materiais sintéticos, são todos plásticos e por isso eles podem ser manuseados muito facilmente pelo cirurgião. Então isso aqui foi uma pessoa que sofreu um acidente, ela perdeu essa parte natural do seu crânio e essa peça, ela foi concebida, o desenho correto da quebra aqui, foi feito um projeto impresso e essa pessoa pode agora ter uma vida normal. Exatamente. Lá no CTI nós desenvolvemos um software chamado Invesalhos que nos permite fazer a captura desse tipo de informação a partir de exames de tomografia. Então a cópia da fratura, da região fraturada é perfeita e a gente consegue fazer uma adaptação muito boa copiando a própria anatomia do paciente. Então é uma prótese que além de ser funcional, ela é esteticamente muito boa. O paciente aqui oferecia um desafio, né, que é um paciente em idade de crescimento, nesse caso Jordani na época tinha 10
para 11 anos de idade, e a prótese precisava acompanhar o crescimento desse indivíduo até os 18 anos. Então, essa solução foi uma solução concebida do ponto de vista de engenharia, mas numa equipe multidisciplinar, em que o cirurgião foi um ponto fundamental para nos auxiliar no desenvolvimento. E esse software e tecnologia é nossa? 100% desenvolvida no CTI, 100% dentro da nossa divisão, que é a divisão de tecnologias tridimensionais. Eu quero chamar agora um VT, que é um depoimento do Ayrton, que esteve envolvido aí arduamente no caso desse menino que sofreu esse grave acidente e teve a sua vida transformada através desse trabalho de inovação, de engenharia e, claro, com uma equipe multidisciplinar, a equipe médica também, de parabéns, porque o caso foi um sucesso. Ele vai explicar para nós um pouco essa história do Jordani. A gente volta daqui a pouquinho. O Jordani, ele sofreu um acidente de moto, um atropelamento, e perdeu essa região aqui do parietal, comprometendo completamente a vida desse garoto. Ele estava em torno de 10 a 11 anos, fase de crescimento, e o doutor, quando chegou para a gente, o doutor Galvão, ele chegou com a missão de a gente tentar fazer uma prótese que acompanhasse o crescimento desse garoto. Era um desafio para a gente, toda a equipe se reuniu para trabalhar junto, e a gente chegou no modelo de uma prótese que ela fixava nos ossos principais da cabeça, occipital, frontal, temporal e parietal. Então são 4 peças que elas se movimentam a partir das suturas dessa cabeça. E foi feito um estudo, a criança cresceria em torno de 3 a 4 milímetros nessas suturas da cabeça. Foi confeccionado essa prótese, a princípio, para um planejamento cirúrgico, e a partir de um molde foi injetado o material para que fosse implementado essa prótese para implante nesse garoto. Foi um caso bastante interessante, recebemos até um prêmio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação pela realização desse trabalho. Normalmente, cirurgias como essa demoram de 6 a 6 horas e meia para se realizar. Quando você tem um planejamento, o planejamento reduz muito esse tempo. Você consegue fazer cirurgias desse tipo aqui em torno de 2 horas e meia, 3 horas. E o custo dessa cirurgia se torna bem mais barato. E a recuperação do paciente, que é também muito importante, principalmente pelo nosso trabalho, é reduzida em torno de 50% também. Então, é bastante gratificante trabalhar num modelo que num paciente que você está vendo a recuperação. Ele hoje está com 18, 19 anos, está com 1,80 m. A gente acompanhou ele por uns 4 anos para ver como estava esse processo todo. E a gente fica feliz de saber que tem um resultado que seja satisfatório para ele e para a família toda. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Dinheiro. Você viu a questão aí do caso do Jordani. Foi um milagre da ciência e a engenharia envolvidíssima nesse processo. A gente sabe que é um trabalho multidisciplinar, Pedro, mas especificamente como é que a engenharia lida com esses materiais aqui? Como é que ela está envolvida aqui? O que tem de engenharia aqui? Bom, em primeiro lugar, a tecnologia de impressão 3D é uma tecnologia fundamentalmente da área de engenharia. Ela nasceu no âmbito do desenvolvimento de produtos. Hoje ela vem sendo aplicada de forma generalizada em diversas áreas, tem chegado ao público em geral e na área de saúde tem oferecido essa facilidade para nós. Então, de início, a própria tecnologia que foi utilizada como base para fornecer esse desenvolvimento para esse paciente é uma tecnologia de engenharia. Além disso, todo o desenvolvimento, o conceito da prótese, a maneira como ela tem que resistir mecanicamente, os esforços a que ela vai estar sujeita, embora sejam definidos pela biologia, porque nós teremos osso aqui em volta, que são materiais biológicos, toda a estrutura da prótese, que é sintética, é uma prótese de material polimérico, é um plástico que é utilizado para fazer isso, que é biocompatível, ele tem que ser dimensionado, tem que ser calculado, utilizando conceitos de engenharia, e lá na nossa divisão nós temos toda uma infraestrutura de softwares de engenharia que a gente utiliza para fazer esse tipo de desenvolvimento. Nós estamos aí mostrando, enquanto o professor fala, nós estamos mostrando imagens aí desses equipamentos aqui, dessas próteses, melhor dizendo. Agora eu queria saber sobre a acessibilidade disso. Essa tecnologia está
acessível para grande parte da população? E se não, o que a gente tem que fazer para que ela se difunda mais? Olha, Fábio, hoje é uma tecnologia ainda em grau de desenvolvimento. Nós consideramos na nossa divisão que é uma tecnologia de pesquisa, ela está em estágio bastante avançado. Nós temos um projeto que é financiado e temos uma colaboração fundamental com o Ministério da Saúde, exatamente para conseguir viabilizar o transporte dessa tecnologia para a aplicação real, para que pacientes do Sistema Único de Saúde possam usufruir desse tipo de solução. O que falta hoje é exatamente dar esse passo final. A gente tem aí necessidades de desenvolvimento tanto da parte de engenharia, de empacotamento da tecnologia, os conceitos já são bastante fundamentados, mas nós precisamos desenvolver todo o procedimento de modo que ele possa ser replicado por outros grupos e também fazer as discussões legais relacionadas a isso. Quer dizer, qual é o marco regulatório que a gente precisa para poder colocar isso para pacientes no mercado. Professor Pedro, pessoalmente para você, qual que é a importância de estar envolvido num projeto que transforma a vida das pessoas, que pode mudar a vida de muitas pessoas? Eu acho que as pesquisas precisam continuar, têm que ser cada vez mais apoiadas. Isso aqui nós estamos num estágio aí, você mesmo de pesquisa, de testes, mas isso pode mudar a vida de muitas pessoas. Se envolver pessoalmente nisso, o que significa para você? Olha, pessoalmente, para mim, isso é muito importante. Como engenheiro, às vezes a gente tem uma visão muito afastada da sociedade. O engenheiro, embora ele seja peça fundamental, seja um dos grandes atores da sociedade no desenvolvimento e na construção da infraestrutura e das soluções que são necessárias, inclusive para melhoria e manutenção da qualidade de vida, muitas vezes ele tem um olhar meio frio em relação ao que a sociedade pode utilizar daquela tecnologia. E eu entendo que é justo o contrário. O engenheiro ele tem que ter um olhar muito quente com relação à sociedade. É fundamental que ele tenha essa visão de que aquilo que ele faz repercute dentro da sociedade e envolve responsabilidade. Para mim é uma satisfação muito grande poder produzir tecnologia que impacta diretamente na vida das pessoas, que tem um resultado e que eu sinto que eu posso então colaborar. E nesse caso, como a gente comentou, o CTI e a nossa divisão, ela desenvolve essa tecnologia primeiro para aquele que é mais carente. Então nosso objetivo não é fazer uma tecnologia cara, mas sim uma tecnologia de custo acessível que esteja disponível para o sistema público de saúde. Então acho que esse é o grande olhar que a gente aprende quando a gente trabalha bem a engenharia, O engenheiro ele tem que saber que ele é um profissional que ele custa caro, A sociedade paga caro pelo engenheiro e o engenheiro tem que dar esse retorno para a sociedade. Todo mundo sabe que todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas é claro que a sociedade tem diversas demandas e todas elas podem ser atendidas pelo engenheiro. Na saúde, acho que é o exemplo máximo dessa aplicação. Pedro, prazer recebê-lo aqui. Mas antes de me despedir desse bloco, eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais, porque o nosso objetivo aqui foi falar o papel da engenharia para salvar vidas. Como é que o profissional da engenharia e como é que ele, interagindo com outras especialidades, pode ajudar a vida das pessoas a melhorar. Quero te agradecer muito pela disponibilidade, vocês vieram de longe, de outra cidade, mas quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais, viu? Então, muito obrigado. Bom, minhas considerações finais são que a gente tem que ter essa consciência. A engenharia cada vez mais é uma disciplina que vem sendo exigida, mas cada vez mais nós temos que aprender a trabalhar com outras pessoas. A multidisciplinaridade, o conhecimento interdisciplinar é fundamental. E nós temos que ter essa noção de que a sociedade brasileira precisa da resposta não só do engenheiro, mas da resposta de todos os profissionais competentes que têm capacidade de resolver os problemas do país. Então, a saúde é uma área muito carente, mas nós temos várias demandas em diversas outras áreas. Desenvolvimento tecnológico é muito importante, pesquisa é muito importante, mas a faceta da aplicação dessa pesquisa é essencial. Então nós não podemos nos esquecer da pesquisa básica, da pesquisa pura, mas o engenheiro faz essa interface e ele precisa cada vez mais fazer isso com competência. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui novamente, viu? Bom, você acompanhou aí como é que a inovação pode ser algo fundamental para a melhora da vida das pessoas. Inovação não é um nome, não é um método, não é uma coisa, não é uma ideia, é uma atitude. E se você, engenheiro, engenheira, quiser integrar uma instituição que leva muito a sério a questão da inovação, você precisa conhecer o EasyTech, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia. Lá tem cursos de pós-graduação livres que você pode se atualizar. Você, jovem, viu nesses profissionais aqui uma
chance aí de vocês se espelharem. Eu quero ser isso aí, eu quero fazer isso pelas pessoas. A engenharia pode ser uma escolha sua. O EasyTech também tem o curso de graduação em engenharia de inovação, o único atualmente no Brasil com essa ênfase. Eu quero convidar você, reforçando, que também visite o site do NIT Mantiqueira, conheça os seus parceiros, conheça mais o seu trabalho. Nós precisamos apoiar instituições que fazem a diferença, que fazem bem para o nosso país. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relacionados à engenharia, à inovação e ao desenvolvimento. Um forte abraço e até breve.